isso nessa altura, porque as pessoas perseguiam os cristãos, aqueles que amavam a Jesus. Alguns foram presos. Mesmo assim, ele não deixou de querer seguir a Jesus. Ele tinha um amigo, que era amigo da sua mamã, da sua avó, e que tornou-se amigo dele também. E esse amigo, tinham ele como fosse filho dele. Ele era como um pai adotivo e que o ajudou na sua vida, ajudou no seu crescimento espiritual de amar a Jesus. Esse amigo que ele tinha, esta história está na Bíblia, chamava-se Paulo. Alguém já ouviu falar de Paulo? Era o apóstolo Paulo, que era amigo deste menino, que se tornou num jovem que cresceu amando a Jesus, num jovem que entregou a sua vida a Jesus e que se tornou pastor. E mesmo vendo as outras pessoas sendo presas e perseguidas, ele não deixou, a sua vontade de seguir a Jesus não esmoreceu. E agora eu vou dizer, primeiro vou dizer o nome da mamãe e da avó. A mamãe chamava-se Eunice e a avó chamava-se Lloyd. Elas eram amigas do apóstolo Paulo e elas aceitaram a Jesus e agora aquele menino tinha um nome. Diz Timóteo. Eu estava a ver que alguns de vocês sabiam. Ele chamava-se Timóteo. Ele cresceu e foi um pastor. Ele serviu a Jesus e falou, não teve medo, mesmo vendo que era difícil, não deixou de falar de Jesus e de levar outros a Jesus. E ele foi um grande homem, um grande pastor. Ele, ajudado por Paulo, pois Paulo também depois morreu, e ele tornou-se num grande pastor. Eu espero também que vocês possam fazer a mesma coisa do que Timóteo, que possam querer servir a Jesus, mesmo que venham algumas dificuldades, que vocês não esmoreçam, não queiram desistir, possam servir a Jesus inteiramente com o vosso coração, e que o sábado para vocês possa ser um sábado leitoso, possam voltar para os vossos lugares com esse propósito de seguir a Jesus. Está bem? Um bom sábado para cada um de vós. Para a continuação do nosso culto de reverência ao Senhor, vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quero saudar a igreja aqui reunida, os filhos de Deus que aqui se encontram nesta manhã, desejando-vos a todos não só um bom sábado, mas acima de tudo, um bom momento passado na presença do Senhor. Nós estamos aqui num sábado como este, não só felizes por podermos estar na casa do Senhor, mas também em excelentes circunstâncias. E temos também a oportunidade de estar entre amigos, entre irmãos, de maneira que este seria um bom momento para nós podermos nos cumprimentar uns aos outros. É verdade que certamente já nos cumprimentamos, mas desta forma há muitas pessoas que estão entre nós que são visitantes. Talvez não seja habitual estarem aqui. Se perto de si está uma pessoa que você não vê habitualmente aqui, por favor, dê-lhe um grande
cumprimento e diga-lhe que ela é muito bem-vinda. Vamos fazer isto neste momento, desejando um bom sábado uns aos outros. Que Deus te abençoe. Um bom sábado. Que Deus te abençoe. Um bom sábado. Abençoe. Temos junto de nós alguns irmãos que nos visitam. É muito especial podê-los ter conosco. Sejam verdadeiramente todos muito bem-vindos. Nós estamos a preparar-nos para viver eternamente juntos, de maneira que é bom celebrar semanalmente o tempo que passamos uns com os outros. Enquanto vivemos nesta terra, temos lutas e dificuldades. E certamente muitos de nós, quando vimos a igreja, a casa do Senhor, não conseguimos nos separar das lutas e das dificuldades que nos acompanharam durante a semana. Por isso, muitas vezes, mesmo que o queiramos, não conseguimos e vimos até este lugar, às vezes, pesarosos. E antes que nós possamos passar ao segundo momento de reflexão desta manhã, eu gostaria de convidar a todos que nós pudéssemos mais uma vez curvar a nossa mente, a nossa cabeça, para pedir ao Senhor que nos ajude a estarmos atentos àquilo que Ele tem para nós, que Ele esvazie o nosso coração das tristezas, das preocupações e que, pelo menos durante este momento, a Sua paz possa estar entre nós de tal forma que nós possamos entender aquilo que Ele tem para nós ainda hoje. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo grande amor que Tu tens por nós. Obrigado pelo grande sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um, pela esperança que nós podemos ter no futuro de viver eternamente contigo. Querido Deus, Tu ao olhares agora para o nosso coração e para a nossa mente, sabes aquilo que nos perturba, aquelas preocupações que nos mantêm ansiosos. Nós não queremos que isso nos impeça de compreender aquilo que Tu tens para nós nesta manhã. Por isso, bom Pai, coloca no nosso coração a Tua paz. Coloca no nosso coração a certeza de que Tu nos amas e que não nos desampararás a despeito das dificuldades que possamos estar a viver. Ajuda-nos, bondoso Senhor, também a, por meio do Teu Santo Espírito, fazer com que estejamos em condições de tomar as decisões que Tu queres que tomemos hoje. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesta manhã, meus queridos irmãos, não é, como sabem, hábito meu, mas hoje nós vamos ter uma meditação que terá apoio visual. De maneira que nós vamos ter, portanto, a projeção deste tema que tem sido genericamente o tema estudado nas últimas 6 semanas pelos irmãos da nossa igreja às quartas-feiras. Eu sei que muitos de nós temos, enfim, formas e ocupações que não nos permitem às quartas-feiras estar. De maneira que, por sentir que este assunto é de tal forma importante para a Igreja do Senhor, para os filhos de Deus aqui no Funchal, que procuramos fazer um resumo daquilo que tem sido visto nas últimas 6 semanas, de forma a que todos nós possamos ser não só abençoados com esta mensagem, mas sobretudo também possamos conscientemente fazer os preparativos necessários para que, ao este mundo viver a sua crise final, nós também possamos estar adequadamente preparados para fazer frente a estas circunstâncias. Quando nós vemos as condições do planeta, nós nos apercebemos que há um conjunto de circunstâncias que tornam difícil, quase insustentável, a existência da vida no nosso planeta. O planeta está verdadeiramente em crise. Uma crise económica, numa crise social, numa crise moral, numa crise ambiental. A falta de recursos ameaça fazer com que o estilo de vida que a sociedade moderna tem vá, dentro de pouco tempo, ser insustentável. Existem doenças que assustam a humanidade. Existem conflitos armados para os quais aparentemente não existe uma solução à vista.
Em função de tudo isto, aqueles que estudam, aqueles que entendem, aqueles que observam as circunstâncias nas mais variadas áreas que tivemos a oportunidade aqui de comentar, dizem que o nosso planeta, de fato, a não ser que haja uma mudança muito, mas muito radical, sem precedentes na sua história, nós, como humanidade, não teremos condições de viver nos próximos anos nesta que foi a nossa nave pelo universo afora nos últimos cerca de 6.000 anos. Agora, meus queridos amigos, como estamos a viver nestas circunstâncias, o grande desafio que se nos coloca, efetivamente, é este. Como é que realmente o homem, como é que o ser humano pode efetivamente aumentar as suas capacidades ou a sua condição de viver para o futuro, ou de viver num futuro neste planeta. Ellen White faz um comentário muito interessante no livro Eventos Finais. E ela diz então o seguinte: o tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, está precisamente sobre nós. E somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Ela continua dizendo, num outro texto, mais adiante, ela continua dizendo aquilo que nós encontramos agora no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5. O desagrado de Deus está sobre nós por havermos negligenciado solenes responsabilidades. Suas bênçãos têm sido retiradas porque os testemunhos que Ele deu não são ouvidos pelos que professam crer nele. Oxalá se produzissem despertamento religioso. Os anjos de Deus vão de igreja em igreja cumprindo com o seu dever e Cristo está batendo à porta do coração para entrar. Entretanto, os meios que Deus ideou para despertar a igreja da sua desagregação espiritual têm sido desatendidos. A voz de reprovação da testemunha fiel é ouvida, mas não obedecida. Os homens escolhem seguir o seu próprio caminho em lugar do caminho de Deus, porque o eu não foi crucificado neles. Assim, a luz pouco efeito sobre as mentes e os corações. Desculpem, deve haver alguma falha ali. Assim, a luz tem pouco efeito sobre as mentes e os corações. Há dois grandes fatores que esta citação do livro de Testemunhos para a Igreja nos refere. A primeira delas é o fato de que a mensagem da testemunha fiel e verdadeira não ter recebido a atenção que deveria. Como igreja, o que Ellen White nos diz é que, efetivamente, esta mensagem tem sido ouvida, mas não tem recebido a atenção necessária. Mais ainda, o problema está no fato de que, no nosso coração, o eu não está crucificado. Queridos amigos, meus irmãos, há um grave problema com a humanidade atualmente. Há um problema muito sério com a Igreja de Deus nos últimos tempos. É que nós, efetivamente, somos pessoas polidas, pessoas civilizadas, pessoas que têm comportamentos socialmente corretos. Mas por debaixo desta atitude socialmente adequada, falta uma espiritualidade que seja capaz de nos transformar à semelhança de Cristo. Meus queridos amigos, o mundo está cheio de pessoas civilizadas. Mas quando Jesus vier, diz a Bíblia que não encontrará fé na terra. Não serão tantos assim os salvos. E o Senhor está ansioso para que nós efetivamente possamos tomar decisões na nossa vida que nos ajudem efetivamente a fazer a mudança necessária no nosso modo de viver. No livro Parábolas de Jesus,
Ellen White diz uma coisa muito interessante. Cristo aguarda com fervente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Talvez uma das razões pelas quais Jesus ainda não tenha retornado a este mundo é porque nós, como cristãos, nós como igreja, ainda não estamos a viver à semelhança do que Cristo efetivamente viveu. Muitos de nós provavelmente já ouvimos afirmações como esta, que costuma ser atribuída a Mahatma Gandhi, o líder da independência da Índia. Dizia-se que ele afirmava que nunca se teria tornado um cristão, não porque não admirasse os ensinamentos de Jesus Cristo, mas porque nunca tinha conhecido alguém que vivesse à altura do seu código de ética. Lamentavelmente, o mundo perdeu alguém que poderia ter sido um grande cristão. Porque mesmo não sendo cristão, Gandhi foi líder de uma revolução que libertou a Índia de forma pacífica do domínio britânico. Meus queridos amigos, nós estamos a viver num tempo em que não nos podemos dar ao luxo de viver sem um estudo apurado e concentrado nas Escrituras. A citação que vos apresento diz: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo da prova. Pela cirandagem da tentação revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha a ceder à evidência dos seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só? Esta é a pergunta que nos é deixada. Mas notem uma coisa muito interessante a certa altura, que Ellen White diz que será que estaremos firmemente estabelecidos na palavra de Deus para não ceder à evidência dos sentidos? Nós ainda não vamos falar sobre isso. Dentro de algumas semanas teremos a oportunidade de comentar e de estudar mais detalhadamente esta questão. Mas já está entre nós este instrumento de engano firmemente estabelecido. Eu digo, já está entre nós, sociedade, que é o evento do movimento ou do fenómeno da espiritualidade. Meus queridos amigos, nos últimos tempos, nos é afirmado que acontecerão tais sinais e prodígios que muitas pessoas verão contraditado diante dos seus olhos as verdades bíblicas, mas os sinais e os prodígios serão de tal forma fortes, impressivos e convincentes que farão muitos, diante da Bíblia, aceitarem os ensinos enganosos de Satanás. É por isto que Ellen White diz: será que estaremos preparados para não ceder à tentação quando esta vier em forma de evidência diante dos nossos sentidos? Hoje de manhã, na classe de investigação bíblica, uma classe muito simpática que acontece cada sábado aqui na sala ao fundo, nós estávamos a ver uma questão que haverá dentro de pouco tempo de ser uma das questões que fará a divisão de águas entre aqueles que aceitarão e que receberão Jesus Cristo como seu Salvador e aqueles que acabarão por se perder, que é a questão do estado do homem na morte. Meus queridos amigos, este é um assunto sobre o qual o inimigo ainda não colocou toda a sua ênfase, mas que haverá de ser um assunto extremamente importante, quando muitas pessoas serão levadas a acreditar nos fenómenos espiritualistas, nas manifestações da vida após a morte. E hoje, este tipo de assunto já é colocado de uma forma tão persuasiva que crianças e jovens, por vezes, já são levados a brincar com experiências onde o maligno está exatamente a querer ter acesso à mente do ser humano. Mateus capítulo 24, versos 23 a 25 diz: Se, pois,
Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão, diz Jesus, vos-lo tenho dito. Jesus no Sermão da Montanha, Jesus no Sermão de Mateus 24, ou de Lucas 21, ou de Marcos 13, Jesus afirma pelo menos 3 vezes, de forma muito clara, que surgirão falsos cristos, falsos profetas. E Jesus 3 vezes também afirma que é importante que os discípulos não se deixem enganar. Notem uma coisa muito importante, sempre que na Bíblia há alguma coisa repetida 3 vezes, é porque isto é de grande importância. Uma ideia que é repetida 3 vezes na Bíblia é como se estivesse a ser cercada por uma luz vermelha. Sabem que o vermelho, nos sinais de trânsito, representa perigo, ou serve para chamar grande atenção sobre aquela ordem que é dada, aquela informação que é prestada. Na Bíblia, quando as coisas aparecem repetidas 3 vezes, é porque elas merecem muita, muita atenção. E se nós lermos o sermão de Jesus em Mateus 24, vamos ver em poucos versos, do verso 1 ao verso 11, Jesus dizer 3 vezes, por favor, estejam atentos, não se deixem enganar. Jesus por 3 vezes também diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas. Esta ideia é apresentada 3 vezes, é porque ela realmente é muito importante. E meus queridos irmãos, o que é que nós estamos a fazer hoje? Tendo um conhecimento por vezes superficial, um conhecimento elementar da Palavra de Deus, mas que não nos traz condições de podermos realmente compreender mais profunda e detalhadamente as Escrituras. Compreendemos de uma forma muito generalista e estamos contentes em ter um conhecimento geral sobre a Bíblia. Mas, meus queridos, nós precisamos realmente conhecer a fundo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia claramente diz, através das palavras de Jesus Cristo, que os prodígios que acontecerão nos últimos tempos serão de tal forma persuasivos que, se possível, e por que não é possível os escolhidos serem enganados? A diferença é que os escolhidos conhecem a palavra de Deus de forma inequívoca, conhecem-na de forma profunda. E é por esta razão que eles não se deixarão enganar. Gostaria de vos convidar a abrirem a vossa Bíblia em Efésios, no capítulo 6, e nós vamos ler os versos do verso 10 ao verso 20. Todos nós conhecemos a metáfora da armadura de Deus. E aqui temos então a imagem de um legionário romano, de um soldado dos tempos do Império. Provavelmente um soldado em cujo armamento o apóstolo Paulo se inspirou para criar esta analogia. Efésios capítulo 6. E nós vamos ler do verso 10 até ao verso 20. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Diz assim a inspirada palavra de Deus, palavras do apóstolo São Paulo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. Notem, o apóstolo Paulo vai repetir esta ideia algumas vezes ainda. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, Paulo repete mais uma vez, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficares firme. Notem que o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa extremamente importante. A nossa luta não é uma luta contra aquilo que nós possamos ver. A nossa luta não é uma luta contra pessoas. Não é uma luta contra argumentos. Não é uma luta contra a maledicência que os outros possam ter contra nós. A nossa luta não é contra aquilo que os outros possam fazer contra nós. Meus queridos, não são aquilo que as outras pessoas fazem para nós, para nos fazerem sentir mal ou para nos prejudicarem, que é efetivamente a nossa luta. Às vezes nós estamos a digladiar-nos uns com os outros, quando na verdade a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso próximo.
A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. E nós estamos a perder o foco da nossa salvação, porque a nossa luta está, ou o nosso conflito está mal direcionado. Não é contra a pessoa que talvez nós até nem simpatizemos muito. Não é contra aquela pessoa que não fala bem de nós. Não é contra a carne e o sangue que nós temos que lutar, meus queridos amigos. E quando nós entendermos isso, seremos capazes de ver para além do pano, seremos capazes de ver para além do cenário, porque existe nos bastidores um conflito muito maior, um conflito muito mais intenso. E, queridos, deixem-me dizer-vos, ingenuamente nós estamos a ser conduzidos nesta luta, que julgamos ser a nossa luta, mas que não é. Porque a nossa luta é uma luta espiritual. Querido, seja capaz de ver para além do que está a acontecer. Seja capaz de enxergar o que existe por detrás daquilo que muitas vezes nos desagrada. O apóstolo Paulo continua. Estamos agora já no verso 14. Pois estai firmes, diz o apóstolo Paulo, cingindo-vos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A Bíblia diz-nos que nós precisamos do cinto da verdade. Os soldados romanos usavam um grosso pedaço de couro em forma de cinto que lhes apertava a cintura. Não era só para lhes dar algum tipo de elegância na forma de se vestir. Não tinha só um caráter funcional para servir como suporte para a bainha do gládio, que era a espada que o soldado romano usava. Não, não era só para isto. Aquele cinturão servia justamente para amarrar, para prender esta musculatura que nós temos aqui atrás e que no momento da guerra, no momento da luta, o soldado não poderia dizer ao inimigo para que tive uma dor aqui nas costas. Não dava. Isto seria uma tremenda desvantagem diante do inimigo. O cinturão da verdade serve justamente para garantir, meus queridos amigos, que mesmo quando todas as evidências forem contrárias, nós ainda continuaremos em condições de estar na luta espiritual contra o inimigo. Mas a Bíblia continua dizendo ainda que Jesus Cristo coloca ao nosso alcance também a couraça da justiça. A couraça da justiça é aqui comparada ao manto da justiça também. Notem, nós somos protegidos não pelas nossas boas obras. O profeta Isaías diz que as nossas boas ações são como trapos de imundícia, como panos sujos. Aqueles panos que se usavam para tratar feridas infectadas. É isso que são as nossas boas ações. E nós, para resistirmos, precisamos da couraça da justiça. Não é da nossa própria justiça, porque a armadura é de Deus. E se a armadura é de Deus, a couraça da justiça é a justiça de quem? A nossa? Não, é a justiça de Cristo. A Bíblia continua então dizendo, verso 15, calçados nos pés com a preparação do Evangelho da paz. Uma das características que tornava o exército romano tão eficiente é que eles eram capazes de, mesmo em quantidade numérica inferior aos seus inimigos, eles conseguiam lutar em qualquer tipo de terreno. Os soldados persas, quando lutaram com Alexandre o Grande, na última e decisiva batalha, diz-se que reuniram um efetivo de cerca de 1 milhão de soldados. Os persas, normalmente, costumavam lutar descalços. Os romanos não eram dos tempos dos persas. Mas uma das vantagens dos romanos era usarem sandálias muito bem apertadas, que não só lhes permitiam lutar em terrenos a descer ou a subir, em terrenos com pedras, terrenos com espinhos, terrenos arenosos, terrenos pantanosos, não importa quais as condições, eles estavam em condições de lutar em qualquer lugar. E mais do que isso, as sandálias apertavam-lhes de tal forma os tornozelos que ainda que eles fizessem movimentos mais difíceis, eles estavam sempre protegidos de contusões.
O Evangelho da Paz, meus queridos amigos, a certeza de que um Deus em forma humana veio a este mundo para morrer por mim, é a base da minha vida espiritual. É o alicerce da minha existência como cristão. E mais do que isso, é a boa nova que eu posso partilhar com outras pessoas, que eu posso partilhar com outros o Evangelho da Paz. O verso 16 diz: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos do inimigo, ou do maligno. Na véspera de uma batalha muito importante, cada soldado punha, sempre que possível, o seu escudo de molho no riacho durante a noite, para que na manhã seguinte, aquele escudo que normalmente era feito de madeira e de metal, estivesse de tal forma encharcado de água, para que quando as flechas ou quando os dardos inflamados do inimigo viessem, ele pudesse se proteger. Um soldado romano tinha uma grande vantagem por transportar aquele incômodo pedaço de madeira e metal, mas que lhe salvava a vida em grande parte das vezes em que estava em luta. É conhecida uma estratégia ou um movimento de guerra que os soldados romanos faziam com alguma frequência quando se viam acossados. Era o movimento de tartaruga. Os soldados fechavam-se em quadrado, fazendo com que os escudos daqueles que estavam nas margens pudessem protegê-los na vertical, e os escudos eram postos depois por cima na horizontal, de maneira que mesmo aquilo que vinha de cima não os podia atingir. E assim transformavam-se numa tartaruga que poderia avançar mesmo pelo terreno adiante contra um inimigo quase que impenetrável. A Bíblia diz que o escudo é o escudo da fé. Este escudo, meus queridos amigos, ele protege-nos contra as dúvidas, contra as insinuações que Satanás coloca no nosso coração. Este escudo da fé, que é a confiança em Deus, ajuda-nos a perceber que mesmo no meio das circunstâncias desfavoráveis, nós ainda assim podemos confiar no Senhor. A Bíblia continua, verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, a certeza de que somos salvos. Somos salvos por um Deus que nos ama. E a espada do Espírito, que é a única arma de ataque que fazia parte do armamento do soldado romano. Reparem numa coisa muito interessante. Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, quando se defrontou com Satanás no deserto da tentação, como encontramos em São Mateus no capítulo 4, o que ele usou para atacar Satanás? Está escrito. Ele não se arriscou a usar as suas próprias palavras, apenas a usar a palavra de Deus. Meus queridos amigos, muitas vezes nós achamos que a nossa experiência religiosa, a nossa experiência de vida é suficiente para nos permitir defrontar um inimigo muito mais velho e experiente do que nós. Unicamente a palavra de Deus está em condições de nos permitir ter a vitória sobre este inimigo. O verso 18 diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, para todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca, palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Queridos irmãos, o segredo da vida espiritual bem-sucedida está no usar toda a armadura, e não apenas parte dela. Correu o ano de 2003, quando o Space Shuttle Columbia faz a sua 28ª viagem ao espaço. O Space Shuttle, ou os 3 Space Shuttles que a NASA tinha construído naquela altura,
tinham condições de fazer até cerca de 100 missões. O Space Shuttle Columbia estava apenas na sua 28ª, portanto tinha ainda mais de meia vida. Era um adolescente na sua história das missões espaciais. A 28ª missão do Columbia era a primeira missão conjunta com pessoas de outras nações não americanos apenas. Viajava ali um engenheiro israelita. E viajavam também algumas pessoas que não eram militares de carreira. 2 professoras, uma de biologia e outra de química. Era uma viagem fantástica. Partiram no dia 18 de janeiro e voltavam no dia 1 de fevereiro de 2003. No dia 18, quando à noite o Space Shuttle Columbia estava a levantar voo, sem que ninguém se tivesse apercebido, uma parte de espuma da estrutura de apoio ao lançamento soltou-se, bateu com alguma força numa das telhas de cerâmica que serviam para proteger a parte de baixo da nave. Como vocês podem ver aí no destaque, esta parte escura da nave é composta por placas de cerâmica que servem como um escudo térmico para a entrada da nave na atmosfera. Este acidente aconteceu ainda no dia 18. Ninguém se apercebeu dele, não houve qualquer indicação no painel de bordo deste pequeno defeito. Mas quando a nave, no dia 1 de fevereiro, entra na atmosfera, a fricção com a atmosfera terrestre faz com que a fissura aumente e internamente toda a estrutura de alumínio e de metais de alta qualidade começa a entrar em fratura, entrar em colapso. E quando estava a sobrevoar o espaço aéreo do Texas, do estado do Texas, o Space Shuttle Columbia simplesmente desaparece do radar. Veio-se a descobrir, por causa daquela única fissura, uma nave e toda a sua tripulação desapareceram. Meus queridos amigos, esta é uma boa analogia do que pode acontecer na vida espiritual de cada um de nós, quando um único elemento da nossa armadura não é usado de forma adequada. Não é apenas a parte da armadura que mais nos interessa, que mais nos convém, que devemos usar, mas sim toda ela. Ellen White diz, no livro Atos dos Apóstolos, muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre a sua vinda. Buscam aquietar toda a apreensão ao mesmo tempo em que os sinais do fim se cumprem. Rapidamente o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens dos céus. Nós tivemos a oportunidade há pouquinho de ler ou de acompanhar a leitura através das palavras da nossa irmã Wanda, em que Jesus nos diz que nos últimos tempos homens dirão, está tudo bem, não há problema, esta crise financeira vai passar, os problemas ecológicos sempre existiram, eras de aquecimento global. Há muitas vozes a dizerem que as coisas estão bem, que as coisas não vão estar tão mal assim e que dentro do futuro o engenho e a sabedoria humana serão capazes de resolver os problemas com os quais hoje nós julgamos serem impossíveis de se resolver. Mas, meus queridos amigos, não esqueçamos que de todos os problemas que a humanidade tem tido, a grande maioria deles, a ciência, a tecnologia e o engenho humanos, não têm conseguido resolver mais do que 1% dos problemas. E nós ainda continuamos a lidar com o problema mais essencial da humanidade, que é o pecado, contra o qual nenhum ser humano consegue efetivamente solução. Os 5 grandes acontecimentos do futuro são estes que encontramos aqui. A sacudidura, a reforma e o reavivamento, o selamento, a chuva serôdia e a terminação da obra de Deus. Jesus Cristo não virá antes que cada um deles aconteça. Vi que estamos agora mesmo no tempo da sacudidura. Satanás está atuando com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo e compeli-las a pisar o Filho de Deus. Durante o tempo da sacudidura, alguns se afastarão da igreja, enquanto outros se firmarão na verdade.
O que é efetivamente a sacudidura? A citação que lemos há pouquinho, novamente, vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Esta citação, queridos amigos, foi escrita por Ellen White no ano de 1905. Em 1905, os crentes desta terra já estavam a viver o tempo da sacudidura. Mais adiante, ela escreve: perguntei o significado da sacudidura que eu vira e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Meus queridos amigos, a igreja, ou a mensagem à igreja de Laodiceia é, na verdade, a sacudidura. Esta mensagem não é nada mais, nada menos do que a sacudidura da qual a Bíblia e a profecia nos fala. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e a propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano e, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento e todos os que receberem a verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. O resultado da mensagem da testemunha fiel e verdadeira consiste em 3 pontos. Primeiro, um profundo arrependimento. Uma consciência profunda e consciente de que estamos a viver de forma que desagrada a Deus. Segundo, em uma transformação de comportamento levando-nos a uma obediência à verdade. E o resultado será um caráter purificado. Vamos rapidamente ver a mensagem da testemunha fiel e verdadeira, que é a mensagem que encontramos à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22. Jesus Cristo se apresenta da seguinte forma: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresenta aqui como aquele que reproduz o caráter de Cristo de forma precisa. Ele diz: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta, meus queridos amigos, é a nossa condição. Miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. A solução que Jesus apresenta é: aconselho-te a que de mim compres ouro purificado ou refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Segunda, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se veja a tua vergonha e a tua nudez. E terceiro, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Talvez neste momento, meus queridos amigos, nós não sejamos capazes de compreender porque realmente Deus olha para nós e vê que nós estejamos numa situação tão desesperante, tão má, quando aos nossos próprios olhos nós até talvez nem pensemos exatamente isto a respeito de nós mesmos. Mas a questão é que o problema está na nossa falta de compreensão. Por isso Deus nos diz que nós precisamos do colírio. E o colírio é o elemento que nos vai ajudar a ter a percepção geral da nossa situação. E é por este que nós devemos orar e pedir a Deus que nos ajude efetivamente a compreender. Porque nos falta o ouro, que é a fé de Jesus. Nos falta as vestiduras brancas, que é o caráter de Cristo reproduzido no nosso próprio caráter. A mensagem que Jesus deixa, a mensagem pessoal, é dura, mas não deixa de ser uma mensagem de carinho. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Meus queridos amigos, hoje muitas pessoas acham que não se deve repreender. É verdade. Talvez a repreensão não deve vir de nós mesmos, uns aos outros. A repreensão deve ser aceita com humildade, vinda diretamente de Deus. E depois Jesus diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a promessa que Deus nos faz ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E agora, uma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos e meus amigos, acreditem, Deus está ansioso por entrar no nosso coração. Estas palavras, por mais duras que possam parecer, são resultado do grande interesse que Deus tem por nós, porque Deus não brinca com a nossa salvação. O processo da salvação já foi doloroso demais para o universo. O plano da salvação já custou demasiado à divindade e ao céu, para que Deus esteja simplesmente a brincar de ser politicamente correto com os seus filhos que vivem no último momento da história da Terra. Por isso, o que Jesus nos pede é que nós demos ouvidos àquilo que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe e que, acima de tudo, que acima de tudo, Deus nos ajude a estarmos disponíveis para ouvir a mensagem da testemunha fiel e verdadeira. A mensagem que Ele traz a nós hoje com todo o seu grande carinho por cada um. Amém. Vamos agora entoar o último hino, o 317, sobre o altar.
Nosso querido Deus, Tu que em Teu grande amor estiveste disposto a vir a este mundo para sofrer, a fim de não só revelar o amor de Cristo, mas sobre o amor de Deus, mas principalmente para nos dar a salvação eterna. A Ti, Senhor, nós queremos agradecer-Te também, porque nesta última hora da história do planeta, Tu chamas-nos a atenção para a importância de termos não só contigo uma experiência significativa, mas acima de tudo, que haja em nós uma experiência de reconversão e de reavivamento. Senhor, Tu esperas que a nossa vida possa ser marcada também por uma transformação de caráter, que seja o resultado da reforma que Tu queres fazer na nossa vida. Senhor, não existe em nós a capacidade para este tipo de transformação. Tu sabes que já falhamos muitas vezes tentando de ser fiéis, tentando ser pelas nossas próprias forças santos como Tu gostarias que fôssemos. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que pelo meio do Teu Santo Espírito Tu possas fazer isto que desejas realizar na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, dá-nos a força, dá-nos o querer e o efetuar, a transformação do caráter. Ajuda-nos, Senhor, a sermos puros e a sermos obedientes. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.